Gold Coast é a minha cidade preferida aqui na Austrália e eu morei lá por 6 meses. Gold Coast é uma cidade costeira que fica localizada no estado de Queensland e é a 6ª maior cidade da Austrália e tem uma população de aproximadamente 650 mil habitantes, sendo considerada o principal destino de férias aqui na Austrália. You make it look like it's magic, 'cause I see nobody but you. I'm never confused. I'm so used to being you. So unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. And I care for you. And I care for you. 'Cause girl, you're perfect. You're always worth it. Gold Coast foi considerada uma cidade oficialmente no dia 16 de maio de 1959, então é uma cidade muito recente que ainda está crescendo bastante. Gold Coast tem um clima subtropical úmido, com invernos amenos e quentes e verão quentes e úmido. O clima de Gold me lembra bastante o clima de Floripa e foi uma das razões que eu escolhi Gold Coast quando eu vim aqui para a Austrália. Como a Austrália está na mesma linha ali do Equador, o clima é bem parecido mesmo e também, né, de acordo com as estações do ano, é exatamente a mesma coisa aqui no Brasil. Então, por exemplo, no mês de dezembro, a média das temperaturas varia entre 28 graus e 20 graus, mas na maioria dos dias vai fazer aqueles dias ensolarados durante o dia, aquele céuzão azul, calorão, principalmente no meio-dia, e aí no final da tarde tem aquelas chuvas, aquelas tempestades de verão, assim, que são bem comuns lá em Floripa também. A única grande diferença em relação ao clima é porque, por exemplo, em Floripa, quando é verãozão, é muito quente, muito abafado, né? Tipo, tu vai pegar o ônibus e tu sente o calor vindo assim do asfalto. Enquanto lá em Gold é muito mais fresquinho, porque tem muitas árvores, tem muitos parques, então qualquer lugar que tu for, assim, tu vai achar um parque muito bom pra te descansar e tal, e é super fresquinho embaixo da árvore. Como muitos de vocês devem saber, o principal motivo, muitas vezes, de morar em Gold Coast é o estilo de vida, e realmente é um estilo de vida muito tranquilo. As pessoas normalmente acordam muito cedo, tudo fecha muito cedo também. Uma coisa boa de quando eu morava lá é que eu começava a trabalhar bem cedo, 6 da manhã, e aí às 2 horas da tarde já tava tudo terminado, já tava pronta pra viver a vida e ainda tinha um tempão pra poder curtir a praia, pra poder fazer as minhas coisas. Eu acho que essa é a parte mais legal de Gold, né? É basicamente um sonho, né? Ter esse tipo de estilo de vida. Tem muitas atividades ao ar livre pra te fazer, principalmente esportes, né? Ao ar livre, surf, jogar bola, pra longas caminhadas, tudo ao ar livre, assim, vai ter lá. Até yoga ao ar livre tu vai ver diretão, assim, vai estar andando na rua, a gente praticando yoga, e tudo que tu pode imaginar vai estar acontecendo ali ao ar livre. E uma curiosidade muito legal é que a cidade de Gold Coast cresceu muito agora durante a pandemia, porque o que aconteceu foi que as pessoas que moram nas cidades grandes aqui da Austrália, principalmente Melbourne e Sydney, elas começaram a trabalhar de casa, então já não fazia mais tanto sentido pagar por aluguéis altos nessas cidades grandes pra ficar trancado dentro de casa, enquanto elas podiam simplesmente se mudar para outro estado com um custo de vida muito mais baixo e ter uma qualidade de vida muito melhor. Então teve essa mudança das pessoas indo para Gold e aí acabou gerando até um boom ali que tava até difícil de achar casas para alugar e tudo mais. Então eu acho que Gold é uma cidade que tem crescido muito aqui na Austrália e vai continuar crescendo, porque é basicamente um sonho morar lá, é a melhor cidade da vida, é isso. E o que ajuda bastante, né? Porque isso provavelmente vai gerar mais empregos, mais ofertas, mais oportunidades e talvez seja um bom destino para morar, dependendo do teu objetivo. E sobre o transporte público, o carro é ainda o meio de transporte dominante na Gold Coast, que é muito mais fácil de se locomover e é consideravelmente barato ter um carro por lá. Eu, quando eu
morava lá, eu usava bastante bicicleta e eu ia pra todos os lugares de bicicleta, eu ia fazer compras no mercado, eu ia pra escola, tudo a minha vida era de bicicleta. É uma cidade muito boa pra se locomover de bicicleta também. Lá era bem comum também as pessoas terem motinho, sabe? Ou uma bicicleta elétrica também. Mas, de uma forma geral, em relação ao transporte público, a Gold também oferece tram, ônibus e também tem trem que vai de Gold até a cidade de Brisbane. O transporte público lá é bom, mas tu não consegue chegar em todos os lugares com o transporte público. Então, talvez, muitas vezes, né, dependendo do tipo de trabalho que tu vai fazer, é ideal que tu tenhas um carro ou então que tu tenha alguma forma de se locomover que seja mais eficiente, como eu falei pra vocês, de bicicleta ou de moto. E aí, para usar o transporte público, tu tens que comprar o Go Card, e aí com esse cartãozinho tu bota dinheiro nele, e aí tu pode circular pelo transporte. Então, o valor do transporte vai depender um pouco das zonas onde tu estás indo. Se for um horário de pico, vai ser mais caro. Se for um horário que não é pico, vai ser mais barato também. Eu vou deixar no link aqui da descrição algumas coisas para vocês verem, o link para ver um pouco sobre o transporte, para ver como funciona, e me deixem nos comentários também as dúvidas que vocês têm sobre o assunto, que eu vou responder. Eu também vou aproveitar esse vídeo para responder para vocês a pergunta que eu mais recebo, que é por que eu me mudei de Gold Coast. Tem inúmeros fatores que me fizeram mudar de lá, mas eu morei lá em 2018, então muitas coisas mudaram até o ano de 2021, e eu falo com alguns amigos que moram lá até hoje e eles me dão um feedback um pouco diferente de como que tá a vida lá, né, principalmente depois da pandemia. Então eu saí de lá porque era muito instável. É uma cidade que vive bastante do turismo, então todos os trabalhos que tu vai conseguir vão ser na alta temporada, durante o verão. E aí, durante essa época, tu vai ganhar muito dinheiro, tu vai trabalhar muito, mas quando chega o inverno, ou quando, sei lá, dá uma semana de chuvarada, acaba que tu não trabalha muito, ou tu vai trabalhar muito pouco, e aí ter essa instabilidade de trabalho é uma coisa ruim, porque tu não consegue planejar muitas coisas ao longo prazo. Esse foi um dos principais motivos que me fizeram sair de lá. É um paraíso, é o melhor lugar, assim, que eu já visitei, e é um lugar que eu realmente quero morar, mas eu quero morar lá quando eu tiver uma vida profissional mais instável, porque eu vejo que é um pouco mais difícil de conseguir oportunidade lá, comparada com aqui em Melbourne. Gold Coast é uma cidade maravilhosa, eu recomendo muito ter essa experiência de morar lá por um período. É considerada também uma porta de entrada aqui para a Austrália, porque o custo de vida lá é muito barato, o do estereótipo de vida australiana mesmo, assim, que a gente vê nos filmes, e é um lugar maravilhoso, assim, que é muito fácil de tu se entender, de tu se locomover lá, porque é uma cidade muito pequena, então é bem tranquilo de viver lá. Mas outra coisa que eu não gosto muito de lá é porque tem muitos brasileiros e às vezes, se o teu objetivo é vir pra cá aprender inglês, isso pode atrapalhar um pouco no teu desenvolvimento. E aí eu acabei vindo pra Melbourne porque a vida me trouxe pra cá e também porque era algo completamente diferente do que eu já tinha vivido na minha vida. E aí eu vim pra cá pra aprender inglês e tudo mais, e aqui em Melbourne, pro meu objetivo, foi o que se encaixou melhor. Então é isso, gente. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e me seguir no Instagram, @paolarmm, e eu vejo vocês no próximo vídeo.